Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? É hoje, hein? É hoje. Daqui a pouquinho lá na Arena MRV, o Vasco faz o primeiro jogo aí das semifinais da Copa do Brasil. Hoje vai pegar fogo. Já quero te perguntar aí qual é o teu placar. Quero que você coloque nos comentários aí o seu placar para o jogo de hoje e também se você está esperançoso. O seguinte, meu amigo vascaíno, vamos falar muito aí sobre a escalação do Vasco, o Vasco definido aí com algumas surpresas, e vamos também dizer aqui sobre o STJD, tá? O auditor o Marcelo Mauro Lima, ele se posicionou favorável ao Vasco da Gama, tá? Nessa manhã, ele é até palmeirense, muito conhecido aí no cenário do futebol, e a gente vai falar aí sobre o que ele falou. Então é importante a gente ter aí o auditor aí do STJD simplesmente se posicionando a favor do Vasco da Gama. E tudo indica que a gente vai ter uma alteração sim, tá? Que esse jogo vai voltar aí pro dia 17. Vamos explicar muito sobre tudo isso. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e se inscreva mesmo, pessoal, para dar aquela força. A gente veio aqui para Belo Horizonte aqui para apoiar o Vascão da Gama. Então, dá aquela força aí pra gente. Abençoe o nosso trabalho. Bem, meus amigos, é o seguinte, o Vasco hoje faz o primeiro jogo das semifinais, jogo às 19h15, tá? Um jogo aí muito difícil para o Vasco da Gama. A gente sabe aí como que a equipe do Atlético é boa, vários jogadores aí importantes como Hulk, Paulinho, Arana, mas o Vasco vive o seu melhor momento, não é apenas em 2024, melhor momento, vamos dizer assim, nos últimos anos. E o torcedor do Vasco, o nosso Mister Paiva, está muito confiante de que o Vasco vai aí para as finais. É mais do que um jogo de futebol, tá valendo aí 35 milhões de reais, 35 milhões de reais, e o Paiva escalou o time da seguinte forma, né? Com uma surpresa ali no ataque, essa é a verdade. O Vasco com Léo Jardim no gol, os dois laterais PH e Piton, a zaga formada com o João Vitor e o Léo Pelé. Lá no meio campo confirmado, né, também surpresas, o nosso bravo Cocão, Coquecroz jogando do lado do Hugo Moura, e o nosso bravo Coutinho ganhando a posição ali do Paê. E a gente vai ter ali a situação do Puma Rodrigues jogando de ala, né? Aberto no esquema 4-3-3, e também o nosso Emerson Rodrigues, e lá no ataque o nosso Vegete, perfeito? Esse é o time do Vasco da Gama aí, é o que eu falei, se o Vasco hoje levar um empatezinho pro Rio, não tá mal, tá bom. Se o Vasco da Gama levar um empatezinho, se o Vasco conseguir uma vitória extraordinária, porque eu acho o seguinte, o mais importante é a gente fazer um jogo bom aqui em Minas, porque em São Januário acho pouco provável aí da gente vir a perder, entendeu, pessoal? Bom, o seguinte, a gente fala aqui também sobre a situação no STJD, tá? E hoje a gente viu o auditor do STJD se posicionando favorável ao Vasco. E olha que ele é palmeirense, se posicionando a favor do Vasco da Gama, o Mauro Marcelo de Lima. E o seguinte, ele disse o seguinte, que em momento algum a CBF poderia tomar uma decisão dessa de forma autônoma, foi a expressão que ele usou, autônoma. A CBF não poderia simplesmente apoiar dois clubes e desamparar os dois outros clubes, que é o Corinthians e o Vasco, porque também são confederados aí
a CBF. Então é o seguinte, a tendência é que essa situação seja revertida sim, tá? E outra situação que ele falou foi sobre a situação do sorteio da Copa do Brasil. Por quê? No momento que foi feito o sorteio das semifinais, as datas estavam pré-estabelecidas, as autoridades de todos os clubes estavam lá presentes e em momento nenhum houve ali aquele pedido para que a Copa do Brasil fosse paralisada. Então, o seguinte, as coisas devem acontecer conforme manda aí o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Torcedor e o Código aí brasileiro esportivo. Deve acontecer dessa forma aí, não tem outra forma disso ser resolvido. Claro que se simplesmente o Vasco e o Corinthians reverter essa situação, cabe recurso no pleno do STJD. Agora a gente passa uma informação para vocês muito importante, porque o julgamento disso aí, gente, tem que acontecer antes do dia 17, tá? Ou melhor, 48 horas, 72 horas úteis, porque sábado e domingo não conta, para começar a comercializar os ingressos. Então tem que acontecer 3 dias antes, tá? Da data prevista do jogo. Então assim, vai dar pano para manga essa situação, mas a gente sabe que se o Paulo Salomão conseguir reverter essa situação aí, junto com o Felipe Carregal, com o departamento jurídico do Vasco, o Vasco vai ganhar uma força muito grande política ali, tanto na CBF como ali no STJD, né? E a gente sabe que o Paulo Salomão é muito respeitado dentro ali do STJD, foi presidente do STJD e a tendência é que essa situação seja sim revertida. Eu tô com medo de hoje, no jogo mais tarde aqui na Arena MRV, a gente sofreu uma retaliação da CBF por conta aí de lance de arbitragem. A gente também tem que ficar muito atento a essa situação da arbitragem para a gente não ser lesado, porque vai ter retaliação aí contra o Vasco da Gama. Vocês podem estar certos disso aí, mas vamos cobrar contra tudo e contra todos, rumo às semifinais, rumo às finais aí. O Vasco sendo campeão, já pensou, 70 milhões, Pedrinho vai trabalhar tranquilo ano que vem, a gente vai poder cobrar aí um time mais forte para a gente disputar coisas maiores. Rumo a Libertadores, eu acredito. E você, deixa aí nos comentários, eu quero pelo menos 50 palavras aí, 50 pessoas falando a palavra Vasco. Valeu, tamo junto. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.